Olá, queridos companheiros, estamos aqui para mais um encontro, momento com Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e vamos continuar levando a boa nova para os corações. Hoje, o nosso tema é a exaltação da cortesia. Mas antes de começar, recomendemos que você se sente com o seu companheiro, com a sua família, pelo menos uma vez na semana, durante 30 minutos, em volta da Bíblia ou de qualquer outro livro evangélico, e levam a boa nova para os seus lares e converse entre vocês sobre os ensinamentos de Jesus, para que assim possamos elevar a nossa vida um pouco mais, junto com Jesus, através de seus ensinamentos. Vamos lá, vamos para o nosso encontro. A exaltação da cortesia. Hoje teremos um encontro bem interessante. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdarão a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Perguntam deles. Se o Evangelho reclamava espírito valoroso na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Falava outro, né? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Essa é mais uma pergunta. Há alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Qual a pergunta para vocês? Nessa interrogação imprecisas, reunia-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Estavam todos na casa de Pedro. Vejamos que essa é a narrativa de Neo Lúcio. Lembramos disso. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolharam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. Na casa de Pedro, os discípulos estavam se olhando. E, nossa, como é que pode, no mundo maldoso, a gente ainda permanecer dessa maneira? Como é que os mansos vão habitar a terra se eles não têm coragem de fazer coisas? Né? Se eles não têm coragem de ir atrás dos seus desafios, de enfrentar o mal, como eles vão fazer? Isso é como eles estavam fazendo, conversando naquele momento. O divino amigo parecia perceber o motivo da expectação em torno, mas sereno, que os seguidores se pronunciassem. Mas ele esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu do respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loucaz. Então ele falou sem parar. Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Olha só, Senhor, por que tem que ser para os mansos a posse da terra? Os corações covardes vão tomar conta? Era mais ou menos assim. O sacrifício, os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados. São aqueles que são tão mansos que no momento da prova da sua fé correm, serão eles os bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar pelos circunstantes,
como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus deleituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão de que te referistes? Olha só, Pedro ainda foi mais a fundo. Pedro perguntou se o malfeitor, imagina se alguém entra para assaltar sua casa, o que você iria fazer? Seria matá-lo? Você iria ter um bom coração e tentar fazer uma outra coisa com ele? Ou deixar ele levar as coisas? Então vamos ver a resposta de Jesus diante dessas situações. Depois nós iremos relacionar um pouco essas coisas com os ensinamentos da vida, o que acontece hoje na nossa sociedade. O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Jesus. Enganar-se-ão todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara na humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Então, Jesus já falou, eu não estou exaltando a preguiça, não estou dizendo para que os companheiros sejam preguiçosos, e não estou dizendo para que as pessoas sintam-se covardes diante das situações. Não é isso. Para que eles se sintam melhores, para que eles se permaneçam melhores na sociedade, eles se acovardam. Vamos supor que uma pessoa está ali na zona de conforto dela, uma casa, e precisa sair para então resolver um problema do seu irmão, do seu outro companheiro de vida que está passando fome. Ele não quer. Ele não vai fazer isso. Porque o conforto dele está legal. Então o outro que se lasque todo, como você diz. É nesse sentido. Covardar, ficar em casa enquanto o seu irmão está sofrendo. Nesse sentido. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indeciosos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabe usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão igualmente, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que se repetem 1000 vezes as mesmas lições, sem o alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Então vejam bem o que Jesus está exaltando. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico, o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e comprometimento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo.
e assim a reunião termina. Vejam bem como está relacionado este ensinamento de hoje com o do passado que nós tivemos. Volte no 16º encontro, Momento com Jesus, e vamos refletir um pouco melhor, se você desejar. Cada ensinamento que Jesus nos trouxe nesse momento, bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva na bondade e na compreensão de todos, são o que nós precisamos para ter um mundo de menos guerras, de menos desrespeito. Né? Quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que sabem tratar a todos, o rico, o pobre, o sábio, o inculto, o bem, o mal. Como assim saber tratar? É dar a cada um conforme a sua necessidade. Nós, às vezes, somos menos inteligentes ou menos com um grau de superioridade menor nos ensinos, por exemplo, diante de um professor, precisamos tratá-lo com respeito de professor. Se nós temos uma empregada doméstica, ou uma pessoa que faz um serviço braçal, quando nós somos chefes, temos que entender a necessidade de tratar com bondade e compreensão também esse funcionário. É nesse sentido. E se nós não gostamos de alguém, como nós bem dizemos na vez passada, no encontro passado, pelo menos tratemos com respeito, não falando mal, não falando pelas costas, como nós dissemos, já, como nós conversamos às vezes. Então essas são as formas que Jesus nos traz, as bem-aventuranças. Esses são os mansos que ocuparão a terra. Agora vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, que nós vamos estudando para um mundo de regeneração. Nós estamos passando de fase. E Jesus, naquela época, já dizia quem é que iria habituar a nossa terra. Mas com uma compreensão muito mais profunda do que nós. Ele já sabia que ele já sabia e sabe que nós estamos passando por uma forma de progresso. Nosso mundo está progredindo para melhor. Está passando pela peneira, né? Onde os mansos ocuparão a terra. Mas os mansos de coração, os mansos que pensam uns nos outros. Jesus não pediu aqui neste momento para nós distribuir nossas riquezas materiais. Em nenhum momento ele toca nisso. Para nós distribuirmos a nossa bondade e amar mais um ao outro. Nesse sentido também. Porque a distribuição da riqueza material, ela vai ser automática. A partir do momento que nós estivermos amando um ao outro, nós iremos compartilhar mais nossos bens também. Que nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a olhar o nosso próximo, mais inferior ou mais superior, com olhos de irmandade em humanidade, que é o que Jesus nos fala. Sem muitas delongas, aqui nós terminamos o nosso encontro, momento com Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com um amigo e leve a boa nova para mais pessoas. Forte abraço, até a próxima.